Uma saudação a todo mundo que nos escuta, que nos vê, que nos assiste pela internet, pelo rádio e pela televisão. Já falando do nosso lugar próprio aqui. Tremendo. O Ministério Reconciliados com Cristo tem uma missão, né, um chamado, uma visão de pregar o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, a nossa salvação, né? E eu gostaria de agradecer a Deus pela sintonia de todos os abençoados que estão do outro lado aí, no YouTube, na nossa página, nas rádios, Graça Pura, Ciência da Graça. Hoje temos um tema, como sempre, de suma importância na vida do crente, na vida de quem crê. Quantos creem em Deus? Então você é um crente. Diga, eu sou um crente. Você é um crente, você foi criado para ser crente. Seja crente sem vergonha de ser crente. Não é um crente sem vergonha. É um crente sem vergonha de ser crente. É diferente. Por que você não anda com Bíblia? Porque você tem vergonha. Admita. Quando você perdesse aí, você andará. Ou não. Porque isso também não acrescenta nada aí, nesse aspecto, né? Mas vamos falar um pouco sobre isso hoje. O tema chama-se A Semente. Diga para quem está do teu lado, a semente. O que é uma semente? Uma semente é algo que alguém planta e dá fruto, né? E para salvar os crentes que estão me ouvindo agora, eu queria logo começar dizendo que eu não vou falar de dinheiro. Ah, você pensou, a semente já vai falar de dinheiro. Eu não. Eu vou falar da semente, né? Não vou falar de dinheiro, não é isso que eu vou falar. Mas esse assunto desse tema hoje vai mudar a tua vida para sempre. Se você receber esse ensino hoje, que eu recebi do Senhor e por isso vos estou entregando, você vai mudar o teu conceito em relação a algumas coisas nesse assunto aqui que nós vamos compartilhar. Porque esse ensino de hoje vai te fazer uma pessoa livre. Pô, eu pensei que eu já era livre, eu estou em graça. Vamos ver, não sei se é livre, não sei. Você vai se enquadrar aqui hoje, né? Só que essa é a afirmação que o Senhor disse. O ensino de hoje vai te fazer livre. Como? A partir de hoje, que você recebe essa palavra, tudo o que você fizer vai ter um resultado diferente. Alguém já disse que se você quiser resultado diferente, você não pode fazer a mesma coisa que vinha fazendo antes, né, abençoado? E senão, qual vai ser o resultado? O mesmo. Então, primeiro, verdade, para uma vida próspera, diga, vida próspera. O que é uma vida próspera? É uma vida que você acorda de manhã e está se sentindo tonto, porque o labirinto está doendo, está desequilibrado. Tomou muito café, muita Coca-Cola, muito chocolate, muito açúcar, ou álcool, e aí o sistema do labirinto fica meio doidão e você fica tonto. Não, uma vida próspera é você comer e a comida te cair bem. É você sair meio em cima da hora para aquele local e todos os sinais estão verdes. É você esperar o ônibus e o ônibus vir com um lugar para você sentar. É você arrumar um bom namorado para as que estão solteiras, não sei, né? Ou os solteiros, você arrumar uma boa namorada. Isso é uma vida próspera.
é que o teu salário no final do mês, né, caiba o teu orçamento dentro dele. Isso é uma vida próspera. Então, para uma vida próspera, tem um passo que a gente fala, mas às vezes não faz. Mas esse passo é, como dizia o outro lá, sine qua non. Ou seja, sem ele não funciona. Se você não der esse passo, você pode fazer até jejum, que não vai adiantar nada. É renovar a tua mente. Diga, renovar a mente. Você precisa renovar a mente. Nós vamos falar isso, eu acho que enquanto estivermos vivos nessa carne. Porque nós temos dificuldade com esse assunto de renovar a mente. Vamos a Romanos capítulo 12, ver o que o Evangelho da Graça fala acerca desse assunto. Talvez você já saiba até de cor esse versículo de tantas vezes que falamos sobre ele, né? Pegue bloco, pegue caneta, papel, anote, por favor, eu te rogo que você não deixe escapar essa oportunidade de você ser ministrado por essa palavra hoje. Não deixe escapar. Romanos 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, diga, entendimento, para que depois que você renove a tua mente, o teu entendimento, aí sim você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, Deus tem a sua vontade para nós, está aí. Ele é boa, perfeita e agradável. Graças, meu amor, pela água. E por todas as outras coisas também que você me dá. Com muito carinho. Então a vontade de Deus está aí, sempre. Só que se você não renovar o teu entendimento, ela vai ficar aí e vai passar assim, ó, e você não vai experimentar ela. Ou seja, você é abençoado, você está em graça, você é salvo, sempre salvo, você é mais que vencedor, você pula, vira cambalhota, mas se não renovar a mente, não vai, porque isso é uma condição sem a qual você não experimenta. Quantos querem experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Por que eu perguntei quantos querem experimentar como se nós não estivéssemos experimentando já? Eu sei que você já está experimentando, mas só que não é só isso. Ela é ilimitada. Não tem fim para você, na tua vida. Então não se conforme. Não limite o serviço angelical na tua vida. Não limite. Então, eu queria dizer para você que plantaram na tua vida uma semente em você que não é de Deus. Sabia disso? Plantaram. Por que eu afirmo isso? Pelo que está escrito aqui. Ora, se é necessário eu renovar a minha mente, é porque tem alguma coisa errada com ela. Senão ele não falaria isso. Está pensando? Parece que você está pensando. Hein? Então, o que é isso? Mudar a mente é começar a pensar diferente em relação a muitas coisas. Diga, muitas coisas. Olha essa observação aqui no quadro. Os pensamentos que estão na tua mente, né? Claro, são quem te dão permissão, ou não, para que vivas uma vida em abundância ou em escassez. Põe a mão aqui na tua testa, porque dizemos nós também, né, que a mente é aqui, né? Então, na cabeça. Então, diga comigo, os pensamentos são quem me dão permissão. Aí eu pergunto, tem que renovar a mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os pensamentos te dão essa permissão, ou não? Então, que pensamentos você tem na tua cabeça?
Quais são esses pensamentos? Eu tenho um pensamento de liberdade. Quantos são livres aqui? O povo da graça é livre. Diga para quem está do teu lado aí, você é livre. Porque a verdade te libertou. Você é livre. Só que o povo da graça tem que passar de ser livre a ser sábio. Ser livre para ser sábio. Porque essa liberdade que a fé te deu no Evangelho, sem sabedoria, não serve, não ajuda. Muito pelo contrário, às vezes atrapalha. Sabe? Essa fé. Você tem o dom da fé. É isso que a palavra diz. Nós temos esse dom. Mas se você não alia esse dom da fé com a sabedoria, não vai. Não vai, abençoado. Eu te dar um exemplo aqui. Quantos sabem fazer um hambúrguer? Bem gostoso. Melhor do que o McDonald's. Verdade? Quantos sabem fazer? Você sabe fazer? Sabe. Quanto tempo você demora para fazer esse hambúrguer? Eu demoro... Não, eu nunca pensei nisso. Eu vou botar uma loja de hambúrguer. Aí você sabe fazer hambúrguer. E tem o dom da fé. É um abençoado. Tem hoje a teu serviço. Coisa e tal. Está depois da cruz. Está em graça. E tem uma ideia de pôr um negócio. E você vai botar uma loja daquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer? Um hambúrguer. Olha, e todo mundo que come um hambúrguer gosta mais do que o hambúrguer lá do McDonald's. Com licença, sem querer ofendê-los. Né? E tal. Pois muito bem. Só que eles têm uma coisa que você não tem. Enquanto você leva 2 horas para fazer um hambúrguer, em 2 horas, eles vendem 500. Está me entendendo? O que eu quero dizer com isso? Você tem que aliar essa fé que você tem a uma sabedoria que existe e você deve se submeter a ela. Senão não vai funcionar. Então o que você tem que fazer nesse caso? Vai estudar. Vá se preparar e, através disso, vença essa dificuldade. Procure se aliar com quem sabe. Procure tirar tuas dúvidas com quem está na ponta, não quem está lá atrás. Porque quem está lá atrás ainda vai chegar. Mas se você tem contato com quem está na ponta, procure se informar. Como é que você fez isso, hein? Porque eu sei fazer isso aqui, mas essa partezinha aí é um pulo do gato, né? Para mim. Como é que eu chego lá? Vai se preparar. Aí você vai usar a graça de maneira a honrar melhor o pacto que o Senhor nos deu. Mas por que isso não acontece? Por causa da mente. Nós temos que nos libertar de certos conceitos. Primeira coisa que você tem que ter, e eu recebo, está te passando isso hoje com essa ministração, é uma visão. Eu não sei se você tem uma empresa, Pereira eu sei que tem uma empresa, ou o Renato, sei, o Márcio, o outro Renato está começando a empresa dele, eu chamo de empresa, porque é um negócio, todo negócio é uma empresa, se é pequeno ou se é grande, quem vai limitar é a tua visão. Qual é a tua visão? A minha visão é essa. Então, tem pessoas, abençoadas, que não têm visão. E eu recebo que você tenha uma visão. E que você hoje vai entender isso completamente. Sabe por quê? A tua visão é mais importante do que aquilo que você tem nesse momento no teu bolso. Quando eu aqui comecei agradecendo quem está nos assistindo nesse programa de televisão, é porque eu já vejo até o cenário. Quando eu falo de um local próprio, eu já vejo mais ou menos o tamanho ideal para hoje, esperando a visão que nós temos. A cor da parede, o palco, as caixas de som, as cadeiras, os microfones e tal, e as facilidades para as pessoas, a sala para as crianças. Sala para criança. A criança tem que aprender graça em casa com os pais, não na igreja.
Então, a sala para as crianças tem que ter divertimento para eles ficarem lá quietinhos, tranquilos, na idade deles. Porque você não vai querer que uma criança fique sentada aqui olhando para a minha cara meia hora. Ninguém aguenta. Você não aguenta, imagina uma criança. Então, tudo tem a ver com a visão. A casa que você mora, a casa que você quer. O carro que você tem, o carro que você quer. A empresa que você tem, a empresa que você vê. Hein? Quantos recebem isso? Então, tem pessoas que têm problema com tudo na vida porque suas mentes foram empobrecidas. Com o quê? Com uma semente que plantaram. Por isso que esse tema se chama a semente. Então, qual é a pergunta, pastor? A pergunta é quem foi que te empobreceu? Vou te mostrar aqui. Vamos a João, capítulo 10, verso 10. João 10, verso 10, um verso famoso que eu acho que você conhece. Anote aí. O ladrão, diga, ladrão. Está falando de quem aí? De quem? Será? O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E eu não, diz Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A gente aprendeu, isso é o diabo. Então a primeira parte fala do diabo e a segunda parte fala de Cristo. Será? Está falando só do diabo aí? Ou do diabo aí? Será que o diabo sozinho? Qual é a nossa salvação para não sermos enredados por um texto fora do contexto? É ler o contexto. Vamos ler o contexto? João 10, 1. Leia aí na tua Bíblia. Jesus se encontra com um par de pessoas e começa a falar. De certo vos digo, isso é uma parábola, né? Que aquele que não entra no redil das ovelhas pela porta, senão que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Quer dizer que Jesus está falando que tem uma porta, e essa porta divide um ambiente do outro, e tem que entrar pela porta. Por exemplo, se eu for naquela porta ali, tomara que o microfone funcione. Vem aqui, Cátia, você me ajuda nessa? Aqui, aí eu vou lá na porta. Vamos devagar, porque eu também estou cansado. A perna está doendo. Eu sou seminovo, aí já seminovo, a coisa já tem que fazer manutenção. Aí, ó, aqui é uma porta. Olha aqui. Nós estamos aqui. Ali disse que tem que entrar pela porta. Então, tem alguém que vai levar alguém pela porta. E quando chega do outro lado da porta, atravessou a parede, né? Aí, e entra num ambiente preparado desde antes. Vamos para lá, tranquilo. Dá o braço assim que é melhor. De certo vos digo que aquele que não entra no redil das ovelhas pela porta, senão que sobe por outra parte. Obrigado, Cátia. Um aplauso para a Cátia aqui pela colaboração. Esse é ladrão e salteador. Verso 2, por favor. Mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Então aqui está falando de um pastorado aí. A este, verso 3, o porteiro abre. E as ovelhas ouvem sua voz e chama suas ovelhas pelo nome e as saca. Pois muito bem. Verso 4. E quando tirou para fora todas as suas próprias ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Verso 5. Mas ao estranho não seguirão, senão que fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6. Jesus disse essa parábola, essa alegoria, porém eles não entenderam o que ele estava falando. Entendi nada. O pessoal escutou, não entendeu nada. Aí, verso 7. Jesus volta para dizer: de certo vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta? Quer dizer que aquela porta lá que eu e a Cátia atravessamos,
Aqui ele está explicando. Ah, peraí. Eu sou a porta. E uma porta, abençoados, serve para dividir dois ambientes. E quando você vai se dirigir à porta, você não fica parado na porta. Você atravessa a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Porque essa porta divide ali. Então diga comigo assim, Jesus é a única porta. Diga para quem está do teu lado, Jesus é a única porta. Muito bem. Aí o verso 8 te explica melhor. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ok? Quando você continua vendo o contexto, mais na frente ele fala de Satanás. Mas antes ele fala dos fariseus, dos religiosos. Então, o verso 8 aí fala de vários que vieram antes dele. Vários que vieram antes dele. Quando você lê o contexto, você deduz quem eram os ladrões que ele está falando aí. No verso 10 ele fala o ladrão, mas você pode compreender os ladrões também. O ladrão ou os ladrões é todo aquele ou tudo aquilo que te priva dos ensinos que Jesus Cristo te dá. Portanto, os ladrões eram o diabo, o demônio, não sei, Satanás, ou os religiosos. Então, detalhe, aqui Jesus está falando, todos os que vieram antes eram, todos os religiosos, que está falando dos religiosos, tá? Que vieram antes eram ladrões e salteadores, tinham outros interesses. Aí eu fiquei me perguntando, e nós que viemos depois dele? Como é que vai funcionar isso aqui? Vamos aqui rapidinho a Jeremias 3,15. Jeremias, capítulo 3, verso 15. Diz assim na Bíblia aí, ó, anote aí. E vos darei pastores que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Espiritual, né? Claro. Então, abençoado, os ladrões vieram roubar a vida abundante que o Senhor nosso Deus quer que você viva. E no novo pacto, o Senhor disse que daria pastores que apacentariam as ovelhas com conhecimento e com inteligência. Ora, se Jesus é a única porta, aí você vai olhar o que o apóstolo Paulo escreve. Nele estais completos. Colossenses 2,10. Fostes aperfeiçoados para sempre por Ele. Digo, estou perfeito. Hebreus 10, 14. Né? Hebreus 9, 26, o que diria lá? Ele, Jesus Cristo, uma única vez e para sempre se apresentou para tirar o pecado. Tudo é nele, por Ele e para Ele. Então, um pastor do novo pacto, ele deve pegar o microfone, a ovelha pela mão no microfone do programa de rádio, da palestra, onde for, e conduzi-la à porta. Qual é a porta? Jesus. Porque se não for assim, vai roubar a vida em abundância que Ele te deu. Ele já te deu. Mas por causa da informação da sementinha que os ladrões colocaram na tua mente, isso roubou a prosperidade da tua vida em abundância que Deus já te deu. Essa é a síntese desse tema aqui. Você já tem, mas, não, eu sou livre. Tá claro que você é livre, será? Até ontem a gente pensava que estava falando do diabo ali está falando dos religiosos. E eles colocaram uns conceitos na nossa mente abençoado que você nem imagina. Então aqui,
esses vieram para roubar a vida abundante. Olha só o que diz Colossenses 2:8. Veja na tua Bíblia, me acompanhe, por favor. A Colossenses, capítulo 2, verso 8. Olha o que diz aí. Colossenses 2:8. Cuidai, para que ninguém vos engane, por meio de filosofias e vãs sutilezas. São coisas sutis, mas que te enganam. Segundo as tradições dos homens. Os homens têm tradições conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Exemplo, tradição dos homens. Um ensino como ser pobre é ser humilde. Um homem, uma pessoa que ensina isso devia ser preso, porque isso é crime. Colossenses 2,16. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue, porque você foi no Halloween ontem, porque você come rabanada daqui a um mês, porque bota a árvore de Natal em casa. Qual é o problema com isso, abençoado? Eu não faço. Amém. Eu faço. Amém. Fazendo ou não fazendo, faça crendo. Portanto, ninguém vos julgue em comida ou em bebida, quanto a dias de festa, lua nova, dia de repouso. Paulo falava aqui das coisas daquela época ali, né? E sabe o que rouba o que Deus te dá? Teus pensamentos. Diga, meus pensamentos. Teus pensamentos te apavoram, te põem medo, te aterrorizam, te dão um susto, tiram teu sono, aumenta a tua pressão arterial, aumenta teu batimento cardíaco, te dão diarreia e você tira até tua fome. Eu já senti mal do pânico, uma etapa na minha vida no passado, graças a Deus, bem longe. Quer dizer, isso é uma faca de dois gumes, porque a gente fala quando está bem longe é porque a gente já está olhando que falta menos tempo do que já passou, mas isso é outro assunto. Então a tua mente é terrível, teus pensamentos. Então anotei aqui duas coisas que eu queria que você anotasse aí. Você será tão grande quanto for a tua forma de pensar. Ok? Você irá tão longe quanto penses em ir com a tua mente. Viu, Renato? Tua empresa, você vai tão longe quanto você dedica a mente para ela. Tem que dedicar a mente, senão não vai funcionar. Não, eu estou em graça, está tudo pronto, eu chego na hora e Deus resolve o assunto. Aí você vai desonrar o que Deus te deu. E isso, se o pecado existisse, seria pior que isso, né? Então, por causa disso, é que a tua mente está dirigida por conceitos religiosos. Você disse que é livre, né? Mas você tem problema com algumas palavras. Que liberdade é essa? Tem pessoas, talvez não você, mas tem pessoas, por exemplo, que confundem humildade com escassez. Quando já viram alguém confundir isso? Humildade com escassez? Humildade não tem nada a ver com escassez. Escassez é pobreza. E humildade é comportamento. Mas se você for analisar ali fora e ouvir o que dizem por ali, porque estão corrompidos em suas mentes, as pessoas acham que aquele que amarra um barbante de pão como cinto da sua calça, o irmãozinho é humilde. Não, ele não é humilde, ele é pobre. É que ninguém gosta de falar isso. Estamos entrando numa época tão difícil, você não pode falar nada, não pode falar preto. Fulano é preto, qual é o problema? Não pode falar favela. Você mora onde? Eu moro na favela. Não pode. Não é? Não pode falar isso mais. Não, fulano é gay. Não, ele não é gay, ele é... Como é? Não, tem tanto nome agora que a gente nem sabe mais o que é. Melhor não falar nada disso. A gente está vivendo um momento tão delicado que você fica... Né? Você já não pode... Certas coisas são politicamente incorretas e tal. Não, abençoado. Abençoado,
o sapato dele está furado e ele continua andando com aquele sapato, porque ele está em escassez. Por que ele está em escassez se o Deus dele disse que veio para que ele teve vida abundante? Tem alguma coisa errada. E a gente tem que falar isso. Senão, para que a gente se reúne aqui? Para ficar cantando de olho fechado. Oh, que beleza. E um dia, rua de ouro, mar de cristal. Não, abençoado. Você está precisando? É agora. Só que plantaram uma semente aí, tão ruim, que quando eu falei o nome do tema, você pensou, já vai falar de dinheiro. E você já disse que é livre, hein? Não, o fulano, ele está pobre. A gente tem que tirar ele dessa. Quantos recebem? Eu estou chamado a tirar isso. Porque isso não é para um filho. Um filho tem que mostrar como ele é, tem que respirar como ele é, tem que vestir como ele é, tem que morar como ele é, tem que comer como ele é, para que os outros queiram ser crentes. Por que você não anda com Bíblia na mão? Você tem vergonha. Por quê? Porque disseram que humilde é o barbante de pão amarrado na cintura. E você não quer isso. Você pode até dizer que está legal, mas é mentiroso se disser, porque não é. Você quer ter o almoço na tua casa, mas você confundiu. Quer ver outra coisa? Ambição. Não, ambição é do diabo. Do diabo? Riqueza. Não, riqueza... Olha, se riqueza fosse ruim... Vamos falar de pecado, né? Assim, se riqueza fosse pecado, sabe quem seria o maior pecador? Deus. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o dono de tudo isso aí? Quem é o homem mais rico do mundo? Quem é a pessoa mais rica do universo? De quem são todas as riquezas existentes na face da terra e no universo? Então, qual é o problema com isso? A sementinha que botaram aí. Não pode falar em riqueza. Aí você vai lá em Provérbios e vê muita coisa falando que a riqueza enaltece o nome do Senhor. Que um filho deve se organizar para começar uma coisa e acabar, uma construção, por exemplo, para não ser envergonhado, porque é ruim um filho ser envergonhado. É isso aí que é graça? É para isso? Ih, não quero isso não. Ih, não, igreja para isso aí, olha só. Não, não quero isso não. Essa escassez aí, também não quero isso não. Quando na realidade não é nada disso. Mas as pessoas têm medo de falar essas coisas porque foram afetadas pelos ladrões e salteadores que roubaram. Em vez de usar o que você entrega para divulgar a verdade do Evangelho. Bom, ambição. Ambição é ruim. Ah, é ruim, é? Quanto tempo você acha que um ambicioso... Pode olhar à tua volta. Você não traz Bíblia, mas gosta de ler ali. Quem inventou esse projetor? O sujeito teve a ambição de um dia inventar a lâmpada. Levou choque, cortou o dedo, foi debochado. Mas ele queria, eu vou chegar lá. Tenacidade, ambicioso por aquele invento. Eu vou chegar ali, aqui, vai, pá! Aí hoje você não gosta de ouvir falar da palavra ambição, mas desfruta do ar-condicionado que um ambicioso criou, viaja num avião que um ambicioso inventou, viaja num carro, compra um carro que um ambicioso disse, eu consigo fazer mas se eu fizer uma linha de produção nessa forma aqui assim, eu vou fazer tantos carros por dia e vou poder beneficiar mais gente. Porque ele podia ter se contentado, eu fiz o meu e agora quem quiser que se vire. Não, mas tinha uma ambição ali, gerada pelo bem. Tudo que Deus criou é bom. E para quê? Desfrutemos dela. Quer ver outra palavra que você tem problema? Ainda diz que é livre? Cobiça.
Onde é que está escrito na Bíblia sobre a cobiça? Não cobiçarás. Muitos nem sabem. Não, mas cobiça do diabo. Está escrito, não cobiçarás a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do próximo. Não cobiçarás as coisas do próximo. Não cobiçarás a mulher do próspero, do próximo. Né? Aí, e a tua mulher? Tu não vai querer? Não, eu não tenho cobiça com a minha mulher, porque cobiça é do diabo. Quem falou isso? Cobiça é ruim se você não controlar ela. Eu cobiço a mulher do próximo. Isso não é legal. Mas você cobiçar a tua mulher, eu acho que toda mulher se sentiria honrada em se sentir desejada pelo seu marido, pelo seu homem. Sim ou não? Mulheres? Qual a mulher que se sente honrada com isso? De ser, o meu marido, meu namorado, o meu parceiro, se interessa por mim, ele me quer. Aí a mulher, ele me quer. Ele se interessa por mim, ele me trata com carinho, ele me respeita, ele me... Então, esse problema com essas palavras e essas coisas estão na tua mente só, em lugar nenhum mais. E isso impede que você viva uma vida plena, reinando sobre todas as circunstâncias e situações. Tem uma observação aqui agora? Olha, diz assim, a todos nos deu vida. Quantos têm vida? A todos. Diga assim, vida em abundância. Diga para quem está do teu lado, Ele me deu, Ele te deu vida em abundância. Aí, o que você faz com isso é que vai definir a tua recompensa. Porque vida eterna é uma coisa, vida eterna é um regalo de Deus para você. Diga, um presente. Garantido ou não? Pode perder a vida eterna? Não. Mas a vida diária é feita de recompensa. É diferente. E a gente tem que parar com esses conceitos todos aí que a gente aprendeu por aí e colocar os pés no chão. Peraí, eu sou um filho de Deus. Eu me orgulho de dizer que sou um filho de Deus. Eu me orgulho de dizer que creio em Deus. As pessoas que creem em outras coisas parece que se orgulham muito mais em dizer que creem naquilo que elas dizem que creem do que a gente, de repente. O cara vem andando desde o dia 12 de setembro para chegar na paróquia da Aparecida do Norte, dia 12 de outubro, pegar a missa, tocar no pé da imagem e ir embora para casa. E sai na televisão todo orgulhoso, toda orgulhosa, dizendo, não, eu vou lá porque eu vou buscar uma bênção para a minha vida que eu estou precisando e não sei o quê. E é capaz de fazer uma coisa que, olha, eu não sei quem aqui seria capaz de fazer aquilo. E se orgulha em aparecer e colocar o rosto e dizer que sim. Será que a gente faz a mesma coisa? Ou é melhor ficar quieto, né? Porque não ando nem com a Bíblia, porque eu tenho vergonha. Que coisa tremenda. Por que as pessoas normalmente têm problema quando você fala da igreja ou convida? Quantos aqui já falaram do Ministério Reconciliados com Cristo? Porque você vem aqui e vê qual é a pregação. É gostoso? É. Os louvores, maravilhosos. Verdade? Liberdade? Quantos têm liberdade? Tem diabo aqui? Não. Tem pecado aqui? Não. Tem obrigação aqui? Não. É proibido? Proibir. Não conhecemos a ninguém segundo a carne. Você recebe? Muito bem. Aí você convida. Quantos já convidaram alguém? E ficou olhando para o rosto daquela pessoa? Qual a reação dela? Você já fez essa experiência? Você fala e fica olhando para o rosto daquela pessoa. Ela olha para o chão, ela parece que fica pensando assim, eu vou inventar uma desculpa para dizer que eu não vou.
Já aconteceu isso contigo? Já? Por que será, hein? Não, é que Deus tem um propósito. Isso é fácil dizer, né? É que Deus tem um propósito. Claro que Deus tem um propósito. E o propósito, talvez hoje seja ouvir isso que estou te falando. Olha, sabe por que a pessoa não vem? Dificilmente vem? Por causa de muitas coisas. Letra A, líderes problemáticos. Liga a televisão e o rádio, você entende o que eu estou falando. Letra B, mau testemunho, que criam a má fama. Mau testemunho cria a má fama. Então, letra C, mas principalmente por causa daquilo que você reflete. Por que você não anda com a Bíblia na rua mesmo, hein? Porque você vê em alguém um reflexo feio que você não quer. Seja sincero, abençoado. Não é inconveniente? Você chegar e sair na tua casa, fechar o teu portão, de gravata, com a Bíblia. Os vizinhos estão lá preparando churrasco de domingo, botando pagodinho e tal, não sei o quê, daqui a pouco tem um futebol, o outro vai não sei aonde, não sei o quê, e você arrumado com tua família, com a Bíblia para ir para a igreja. Qual é o pensamento que aquelas pessoas fazem de você? Você tem vergonha disso. Admita. Diga amém. Difícil, né? Ó, sementinha. Não, fala que é livre. Livre? Livre é você dizer qual é o teu time aos quatro ventos. Isso é que é liberdade. Sabe por quê? Normalmente as pessoas só buscam a congregação quando tem problema. Está com dívida. Eu vou rezar. Onde é que tem a igreja? É ali. Eu vou lá para aquele pastor, porque dizem que ele é muito bom. Vou lá, ele ora, bota a mão. Está com problema de saúde. Eu vou lá, porque olha, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu vou apelar para Deus. Aonde é? Ali, naquela igreja, vamos lá. Eu vou lá. Aí esquece tudo. Normalmente as pessoas só entram numa congregação assim. Se não fosse isso, elas passariam longe. Por quê? Porque as pessoas têm medo de ficarem iguais a certos crentes. Tem medo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero proibição. Eu não quero que meus filhos sejam proibidos de ver determinado televisão. Isso aí, quem sabe, sou eu. Eu não quero que um pastor venha dar palpite na roupa da minha mulher. Quem se deita com ela sou eu, quem compra a roupa dela sou eu, quem sustenta essa casa sou eu. O que esse pastor vai se meter na vida da minha mulher? É por isso que os homens não vêm para a igreja. Entende? É isso que acontece. E a gente está lutando contra um sistema que permanece se multiplicando. Por quê? Porque nessa ignorância, as pessoas continuam sustentando isso. E sustentando, e eles continuam dessa forma. Você vê como é que é a nossa briga? A gente tem 10 minutinhos no rádio e eles têm medo da gente. Como é que pode? Os caras têm horas e horas na rádio e não querem a gente perto do programa deles. Quando o homem bota lá da rádio a gente perto do programa deles, tem reclamação lá. Botar esse pastor Pedro Kelly aí depois do nosso programa, bota ele em outro lugar aí, tanto horário para você botar ele. Bota ele em outro lugar. Entende? Porque é uma palavra esclarecedora que te liberta, que tira você dessa coisa maluca aí. Então, por que é que as pessoas têm medo de ficar iguais a certos crentes assim? Porque são pessoas que, apesar de estarem na igreja, se deixaram roubar a vida abundante dada pelo Senhor nosso Deus a cada um. Um aplauso ao nosso Deus por isso. Sabe o que é que eu oro? Aqui. Eu oro, abençoado, pela tua vida, para que você tenha os teus olhos abertos, né, do entendimento e entender a grandeza do Evangelho de Cristo, porque muitos de nós viemos de um ministério anterior que faltou nos educar em uma parte da palavra da graça. A palavra da graça, ela é o poder de Deus, não podemos brincar com isso. Por isso que não vamos aqui fazer a mesma coisa que foi feito antes. Não somos uma continuação. Somos o ministério reconciliados com Cristo. Palavra da graça, pura. Mas uma graça que vai transformar você, ou então não vale a pena congregar.
O dia que você vier aqui e eu não puder te falar claramente o que Deus me mostrou para falar, que está acontecendo, eu não venho mais. Porque aí perdeu o propósito. Eu tenho outro lugar para ir com minha família, eu vou, pronto, né? Então, essa era a mensagem da palestra de hoje até aqui. Eu espero firmemente que você pare e pense. Pare e pense. Você é livre. Você diz que é livre. Então essa liberdade tem que te alcançar corretamente. Porque senão está faltando alguma coisa. Eu declaro que você perca teu receio de certos detalhes que o sistema religioso, ladrão e salteador, colocou na tua mente. Não deixe isso te conduzir para um caminho errado. Não deixe isso te conduzir para uma escassez. Pare e pense que o que está escrito aqui, não só no Evangelho da Graça, ok? Deve ser analisado por você. Nós lemos hoje uma porção de Escritura do Velho Pacto, para poder aclarar que o ladrão e salteador que Jesus fala de João 10:10 era muito mais os religiosos do que o diabo. Porque é muito fácil fazer isso também. Ah, isso foi o diabo. Ah, é? Foi. O diabo que fez tua carne assim? Foi, em Adão. E aí eu herdei essa carne, né, irmão? Então, não posso fazer nada, né? Ah, não pode não, é? Não. É, porque a carne, né? Não pode conhecer a segunda carne. Tá bom, não vou te conhecer a segunda carne. Mas e o passo B, o passo C, o passo D? Você nunca vai dar. Abençoado, essa palavra que nós pregamos é poderosa. Ela tem que alcançar o mundo inteiro e ela vai alcançar com a gente. Porque o ministério que Deus está levantando aqui é grande, hein? Aperte teu cinto, porque isso vai decolar. Isso vai decolar, porque as pessoas estão já sendo alcançadas pelos benefícios da cobertura angelical agindo em suas vidas. Você recebe? Vamos ficar de pé. Um aplauso ao Senhor, diga glória a Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.